Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estou aqui eu, o presbítero Fábio, juntamente com esses jovens abençoados, para o nosso primeiro podcast aqui da nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui em São José dos Campos, onde eles trouxeram aqui alguns temas, cada encontro, né, vai trazer algum tema, para a gente poder discutir aqui à luz da Bíblia, não à luz daquilo que nós achamos. Estou um pouco com medo, porque eu estou vendo aqui que tem todo mundo com um monte de perguntas aqui. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Do meu lado direito aqui está o abençoado Caixinhos de Deus. O menino que usa 1 quilo de escala por banho. Isso. Chamado Felipe. E aí, Felipe, que queria falar, mas não testou o microfone. Agora é a sua hora. Fui censurado, mas estou muito feliz de estar aqui. A gente vai... Esse momento para trocar mais uma ideia, ao invés de sempre a gente estar lá na EBD, tem que ouvir, a gente participa, mas aqui... Vamos trocar uma ideia e vai ser bem mais dinâmico. Tô bem feliz. O que você achou do tema hoje, Felipe? Achei maravilhoso o tema, eu vim preparado. Preparado? Não, mas vai ser um dia pra gente aprender e trazer nossos pontos aí. É mesmo? E viralizar. Você tem bastante dúvida, Felipe? Não tenho bastante dúvida, eu tenho bastante ponto a discutir. Eita, geralmente... Esse é o jovem da UBPC, São José dos Campos. Aí aqui do nosso outro lado está ela, a menina dos cílios... Não vou falar. Oi, Anaí, lembra do microfone, Anaí? Você tem que puxar o microfone lá. Não, mas eu tô... Não, isso aí é pra gravar lá. Aí, ó, assim mesmo. Ao vivo e a cores. Oi, gente. Aí, agora eu ouvi sua voz. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar olhando pro microfone assim, ó. Tudo bem. Aí, ó. E aí, o que você espera? Tá preparada? Tô preparada. Organizei 20 perguntas. 20 perguntas? Mas por que tudo isso aí? Pra você responder. Pra mim? Uhum. Então tá bom, vamos lá então. Do outro lado, dando a volta agora, lá está ela, a mina dos cachinhos ondulados. Lavínia, tudo bem, Lavínia? Tudo bem, presbítero. Tudo bom? Só na bênção? Só na bênção. Preparada? Tô. O que você tá achando do tema hoje? A gente já conversou com eles, né, na IBD já e acho que é mais pra aprofundar o tema que a gente já falou na IBD nesse momento de podcast agora. Tem bastante dúvida, Lavínia, ou não? Não. Não? Não. Então as perguntas mandem pra Lavínia. E do outro lado está ele, caçador de Pokémon. Isso aí. O menino que não aguenta mais o anseio dele de poder servir ao exército. Mais alguns meses lá estará ele, pegando RG, CPF, lá na portaria do CTA. Deus não ouça esse tema e nada disso que meu pai falou agora, porque não será, como é que eu posso falar? Nunca farei isso, né? Servir ao exército. Não sei, né? Vamos ver. Você é um menino de oração? Amém, Jesus. Eu também. Então tá bom. Bom, todo mundo se apresentou. Faltou algumas peças raras aqui, como a Vitória, que não está aqui conosco, mas no próximo encontro estará. Tem a Ana também, que era para estar conosco, mas não pôde vir. Pierina. Onde anda a Pierina? Trabalhando. Faltou a Pierina também para complementar aqui essa mesa ilustre. Mas vamos lá. O tema de hoje é trabalhar, estudar, certo? Servir. E aonde estão as nossas prioridades, né? Porque nós vivemos num tempo onde tudo é prioridade. Nós focamos na nossa vida profissional, ora nós focamos na nossa vida pessoal, ora nós focamos nas nossas emoções. E aonde fica o nosso Deus, né? A prioridade. E como base nisso, dessa conversa aqui de hoje, nós vamos basear lá no livro de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 3, certo? Onde lá está escrito assim, registrado lá no livro mais sagrado do universo, que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus, né? Aquilo que é de Deus, aquilo que é do céu, para depois, então, as demais coisas elas serão acrescentadas à nossa vida. E nós vivemos um tempo onde muitas pessoas falam desse versículo. Muitas pessoas elas até têm esse versículo decorado. Mas o que muda e transforma a nossa vida não é ter um versículo decorado ou gravado na nossa mente, no nosso coração. O que muda a nossa vida é realmente pôr em prática aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor, né? A própria palavra diz, né? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que você ouve. Ou seja, você ouve a palavra, você é ministrado pela palavra e você então põe em prática a palavra. Porque se você assim faz, tem que existir, é uma obrigatoriedade, né? Tem que existir uma transformação de vida na nossa vida. Então hoje muitas pessoas falam desse versículo, conhecem esse versículo, mas será que realmente elas vivem esse versículo?
Será que realmente nós estamos vivendo esse versículo? E muitas vezes questionamos Deus pelas coisas que não acontecem na nossa vida. Achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, achamos que Deus só está ali abençoando o irmão da esquerda, da direita, e nós estamos sempre ficando esquecidos. Mas será que realmente é Deus que não está nos vendo ou nós que estamos esquecendo de colocar Deus como a nossa prioridade? E hoje nós temos tempo para tudo, né? Temos um tempo onde as pessoas estão cada vez mais voltadas a cuidar da sua saúde, as pessoas estão se dedicando à academia, tem tempo para academia, as pessoas têm tempo para ficar nas redes sociais, as pessoas têm tempo para estudar, para se dedicar na sua vida profissional, mas não tem tempo para aprender a palavra do Senhor. Eu até comento com vocês, comentei na última EBD, que lá é frustrante alguns momentos, e isso não é mérito da nossa igreja, isso é o mérito da igreja, acho que brasileira, né, nos dias de hoje, porque se você pega um médico, ele tem que estudar medicina para se tornar um bom médico, e aliás, ele se forma em medicina e ele não para mais de estudar, ele tem que ficar o resto da vida dele porque constantemente estão surgindo enfermidades, então ele não tem como ele parar de estudar, ele tem que ficar o resto da vida se aprofundando, estudando, para que ele consiga se manter como uma referência, né, um médico de referência. O mesmo vale para um advogado, o mesmo vale para um engenheiro, o mesmo vale para um arquiteto, o mesmo vale para qualquer outra profissão que você decidir seguir. Se você apenas achar, eu fiz a faculdade, pronto, acabou. Não, você terminou a faculdade, você vai fazer pós-graduação, mestrado, especialização. Você não tem como parar de estudar. Se você parar, você vai ser simplesmente engolido, né, pelos seus concorrentes. Só que quando nós olhamos para nossa vida, o mundo espiritual, não é assim. As pessoas, elas escolhem o dia que elas querem ir para o culto. As pessoas escolhem o que elas querem ouvir no culto. As pessoas não querem se dedicar em ir para o culto como uma maneira de ser ministrado, uma maneira de aprender. Então não acontece a transformação. E nós nos dedicamos para tudo, menos estar lá realmente recebendo o que temos, o que vai ser ministrado. Você pega um exemplo, você vai para uma faculdade, você vai para uma escola, para um curso, as pessoas se preocupam em levar um caderno, uma caneta e pagando. Elas estão pagando por aquele curso e muitas vezes não estão pagando barato, mas elas se preocupam em levar algo para anotar para depois elas estudarem, porque vai ter prova, vai ter um monte de coisa e ela vai ter que relembrar tudo aquilo que foi estudado. Você pega hoje os nossos cultos, o culto da igreja moderna, nem Bíblia nós estamos levando mais para o culto. Que dirá um caderno, você termina o culto, dá 10 minutos depois que encerrou o culto, se você perguntar para as pessoas, o que foi ministrado hoje? As pessoas, a maioria delas não sabem o que foi ministrado. Qual o capítulo que foi falado? Qual o livro que foi lido? Qual o versículo? As pessoas não sabem. Ou seja, nós estamos indo para a igreja, estamos permanecendo numa igreja simplesmente para cumprir uma agenda religiosa, mas não com o intuito de aprender, ser ministrado, fazer com que aquilo que foi ministrado haja como uma transformação na minha vida. Senão, não existe mudança. Então esse versículo ele é muito forte. Porque quando você pega Deus falando, ele está dizendo ali, busca primeiro as coisas do céu, ou seja, me dedicar a aprender a palavra, me dedicar a viver a palavra, me dedicar a entender cada detalhe da palavra, me dedicar às coisas, à obra de Deus. Se eu sou um obreiro, se eu faço ali a obra do Senhor, é me dedicar em fazer com excelência, não é simplesmente ir lá fazer porque hoje é a minha escala em fazer, é realmente me dedicar a ir lá para fazer o melhor. Acho que isso deveria ser o papel de todo cristão. E não é isso que nós vemos. Às vezes eu olho na igreja, termino o culto, o pastor não está nem terminando, ele nem acabou de falar, ele dá a bênção apostólica, penso, tem gente que já está com tudo pronto, já pronto para ir embora. É simplesmente, amém, já está lá dentro do carro indo embora. Ou seja, porque eu não estou indo lá com o intuito de ser ministrado. Muitas vezes nós estamos indo para o culto com o intuito de cumprir uma agenda religiosa. E aí Deus olha para nós e as coisas não acontecem. Então é esse tema que nós vamos discutir aqui um pouco hoje. É sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, sobre buscar realmente as coisas de Deus, né? Principalmente nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, onde a tecnologia ela está avançando de uma forma sobrenatural e está nos engolindo, tirando o nosso tempo. Eu pego as pessoas, nós temos tempo para ficar 2, 3, 4 horas na frente de um celular, de um computador, olhando coisas muitas vezes inúteis, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, ou seja, eu tenho tempo para tudo, menos para ouvir as coisas do Senhor. E aí, o que dizer e o que fazer com esse versículo que está dizendo, buscai primeiro as coisas do céu.
e as demais coisas elas serão acrescentadas. Amém? Bom, vamos lá então, nós vamos começar aqui hoje. Como que nós vamos fazer aqui? Eu já dei aqui fiz uma introdução, eu quero ouvir agora vocês, o que você acha, Felipe, sobre isso sobre esse tema, sobre essa introdução aqui que eu disse, o que você tem aí para acrescentar, e depois nós vamos passando aí, cada um vai fazendo o seu comentário, pode ser? Então vai lá. Nessa parte que o senhor falou, tem algo que eu vinha passando por esses tempos, que bate um pouquinho, né? Foi sobre a minha rotina. E aí, não foi algo que eu vi numa série, eu não vi nenhum corte no YouTube, eu não vi nenhuma pregação dizendo sobre isso. E falava... Eu pensei comigo mesmo, se eu tava colocando Deus na minha rotina, ou se eu tava colocando minha rotina em Deus. E foi isso que eu tava pensando. E aí, algo que eu tô pensando e tô construindo até hoje, nunca que isso já tá dominado. Certo. E aí, eu pensei, se eu coloco Deus na minha rotina, eu tô basicamente falando, essa parte do meu dia, eu vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, Deus vem nesse momento aqui. E aí acaba que eu vou lá no meu trabalho, faço tudo bonitinho, posso estar murmurando, vou lá, faço fofoca de alguém, e aí chega em casa, aí é o tempo de Deus. Então, peraí, quando você tá no serviço, você não é cristão. Mas quando eu saio, e aí sim é o tempo de Deus, aí sim Deus tá na sua rotina. E aí é isso que me fez pensar. Quando eu acabava o meu dia, eu falava, nossa, hoje não deu tempo de ler a Bíblia, hoje não deu tempo de aprender tal coisa. E tinha dias que eu focava na Bíblia, focava em oração, tinha dia que eu até jejuava e falava, nossa, o dia foi produtivo hoje. Mas eu falei, se eu tenho esse comparativo, é porque minha rotina não está em Deus todos os dias. Tem dias que está e tem dias que não. E é isso que eu estou estudando comigo. Eu tenho aprendido a colocar a minha rotina em Deus, porque a partir do momento que eu coloquei todas as 24 horas do meu dia, acaba que ele não tá só em um período. E aí quando tem até um versículo que tá em Provérbios, que diz, eu até anotei, que é tudo que vocês fizerem, façam com amor. Tá em 1 Coríntios 16:14. Ou seja, durante o meu serviço, se minha rotina tá em Deus, durante o serviço eu vou saber o que é certo. Antes mesmo de eu for pro culto, eu já vou saber fazer o que é certo. Então, isso de colocar a minha rotina em Deus tem facilitado muito para que eu não fique preso na correria e pense, agora é a hora do meu serviço, agora é a hora de Deus. Isso tem me ajudado bastante. Ou seja, Deus agora, quando eu faço isso, eu coloco ele 24 horas do meu dia. Amém. Não tem me ajudado a fazer só cortes, picados, sabe? Amém. Por mais que não dê tô trabalhando, vou lá e abro a Bíblia. Não tem como, né? Mas nas decisões do dia a dia, o Espírito Santo vem lá e fala, isso aqui tá errado. Você consegue sentir quando a sua rotina, quando o seu dia inteiro tá dentro daquilo que é certo. É algo que eu tô treinando, na verdade. Não tá 100%. Eu acho que a fé, ela é um treino, né? É como se fosse realmente você ir pra uma academia. Você tem que treinar constantemente. Não tem como você treinar um dia e não treinar o outro. Constantemente você tem que treinar a sua fé. O que eu aprendi na palavra do Senhor é que existem 2 tempos na nossa vida, né? Para algumas pessoas. Tem gente que nasceu num berço evangélico, não é o meu caso. Tem gente que nasceu num berço cristão, não é o meu caso. Eu nasci num berço, como a Bíblia me remetendo, como a velha criatura. A velha criatura é aquela que coloca todas as outras coisas na sua frente como prioridade e esquece de Deus. É isso mesmo. A velha criatura, ela trata Deus como se fosse um interruptor. Eles têm até fé, conhecem ou ouviram falam de Deus, mas elas só vão lembrar de Deus quando tem algum problema muito sério, então eu vou lá e aperto o interruptor. Acendi a luz, apaguei a luz. Então a velha criatura, você tem uma infinidade de prioridades, menos Deus. Porque tudo você acredita que vai acontecer pelo seu merecimento. Eu mereço. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, eu mereço o melhor e vai acontecer e eu vou fazer do meu jeito. É a velha criatura. A nova criatura é o inverso. A nova criatura, você desceu as águas quando você foi batizado. Quando você retorna das águas, você volta como uma nova criatura. Significa isso, que tudo que era os seus costumes, sua cultura, sua crença, o seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de sentar, tudo aquilo que era a velha criatura ficou ali, morto, afogado. Quando ressuscitou, quando você volta a nova criatura. A nova criatura agora ela é dependente única e exclusivamente de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então tudo que você for fazer nos 365 dias do ano, 24 horas do seu dia, tem que ser consagrado e na dependência de Deus. Então quando eu levanto de manhã,
Eu não vou colocar Deus como, eu tenho minha agenda aqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Lá para as 8 horas da noite, quando eu acabei tudo, eu vou sentar e vou ler, vou orar, vou buscar Deus. Não, tem que ser o inverso. Deus, você tem que consagrar seu dia a Deus. Então você começa seu dia agradecendo pela oportunidade de você ter tido o privilégio de abrir os seus olhos. E tudo que você vai fazendo, como você disse, tudo que você vai fazendo, você vai lembrando e consagrando a Deus o seu dia. E as coisas, com certeza, elas vão ser diferentes na nossa vida. Então a nova criatura, ela é única e exclusivamente dependente de Deus. Então se você for assinar um papel, se você for mudar de cidade, se você for trocar de emprego, se você for fazer um curso, tudo que você for fazer, a sua dependência é o que Deus tem para mim sobre esse tema, sobre essa decisão, sobre essa direção. Isso é colocar as coisas de Deus como prioridade e não fazer a nossa vontade. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, esses dias tem um familiar meu, ele veio falar comigo sobre um relacionamento. Ele vai assistir isso aqui que eu vou mandar para ele. Everton. Ele vai assistir. Então ele veio falar pra mim de um relacionamento pedindo pra mim um conselho. O que você acha? Há uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos. Só que ele veio falar comigo já com a decisão tomada, não querendo ouvir qual era a direção. Eu simplesmente disse, se você já tomou a decisão, siga a sua decisão. Passou 3, 4 meses, o que aconteceu? Deu errado. Mas aquilo parecia que era de Deus e não foi de Deus. Porque nós confundimos, né? Colocamos em algumas vezes as nossas emoções como é de Deus, e nem sempre é de Deus. Então se você colocar Deus realmente como prioridade, você vai ter certeza, você não vai ter um pingo de dúvidas quando é e quando não é de Deus. Amém? Anaí, puxa o microfone e deixa Deus te usar. O que você tem para complementar, nos ajudar sobre esse tema de hoje? Esse tema tão importante. Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida, Anaí? Tenho. Eita glória, agora ela ficou bem perto do microfone, mas agora é para ouvir mesmo, estrondar. Sim. Aí, ó, que bênção do Senhor. Então vamos lá, nos ajuda, complementa aí. O que você tem a falar? Fala olhando pro microfone assim. Se quiser afastar ele um pouquinho mais só. Isso, garota. Vamos lá, deixa Deus te usar. Mas eu não sei o que eu posso falar sobre isso. Você disse que tem 20 perguntas aí. Não, mas aí eu já posso fazer as perguntas? Pode, vamos lá. Você vê que ao vivo é a cores, né? Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, eu não faço. Ó, eu separei uma pergunta que acho que vocês que já trabalham vão entender. Que é, trabalhar demais pode ser uma forma de idolatria? Tipo... Não, essa é a pergunta. Trabalhar demais pode ser uma idolatria? Se pode ser uma idolatria? O que você acha? Eu acho que pode. Por que você acha que pode? Se eu buscar só o dinheiro, eu acho que sim. Tipo, se eu não colocar Deus como prioridade, eu acredito que pode ser uma forma de idolatria. Sim, mas o trabalhar não significa só buscar o dinheiro. Não, mas eu trabalhar demais. Então você acha que é? Sim. Felipe? Não concordo não. Não vai, Felipe. É assim que eu quero. Uma água pra mim, por favor. Na Bíblia... Ali tá os 3... Oh, glória. Os 3 poderes estão ali. Na Bíblia, ela enaltece muito essa questão do trabalho. Eu tenho certeza que antigamente o pessoal trabalhava até numa escala bem maior do que hoje em dia, 12... Sei lá, o pessoal construía a casa sozinho. Se eu quisesse uma casa, eu não contratava ninguém, eu tinha que ir lá e construir sozinho. E aí era um período enorme. Eu acho que a idolatria que a pergunta quis dizer é quando eu começo a tratar o meu trabalho igual meu Deus. Eu paro de dar atenção pra minha família, eu paro de dar atenção... Por exemplo, tem pessoa que falta na igreja. Eu quero... Faz o corte. Tem pessoa que falta na igreja por conta do trabalho. Certo. A pessoa não tá idolatrando o trabalho. Mas ela precisa do trabalho porque também é bíblico, mas ela não pode colocar no lugar de Deus. É confuso isso aí. Bastante. Mas não acho que o fato dela ficar muito tempo no trabalho significa idolatria. Idolatria acho que vem do coração, né? Certo. Você, Lavínia, puxa o microfone ali. O que você acha? Sobre o ponto de vista aqui, sobre a pergunta que a Ana fez, a resposta do Felipe. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que depende muito do ponto de vista da pessoa, porque às vezes questão de ela colocar aquilo como prioridade na vida dela, de estar acima de tudo que ela sabe que significa Deus na vida dela, e colocar o trabalho ali como o seu próprio Deus. Mas e aí? Você acha que é pecado? É errado? Trabalhar não, mas se você colocar ele...
acima de Deus na sua ela vida. tosse, você viu? Tem toda uma... Meu Deus, toda uma elegância que ela fez ali agora. Eu fui tomar um que quase engasguei, fiz assim, ó. Aí ela pegou ali. Tomando sopa. Pelo amor de Deus, olha, esses são os jovens do Brasil para Cristo, São José dos Campos, né? Coisa linda, vamos lá, continua aí, ficou toda vermelha, ó. Vai, Fabinho, o que você acha? Não, ela não respondeu. Ela não respondeu. Não respondeu. E agora tá no momento de ficar vermelha agora. Olha lá, ó, quando é ao vivo, a irmã pega a caneta embaixo da mesa, tudo pegando ali, ó. Tá tudo pegando. Tudo filmando. E eu não vou cortar, não, vou deixar desse jeito. Dá um zoom em mim aqui agora. Agora tira, tá vendo? Ó, é louco, né? Edição é. Vai lá, Fabinho. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ninguém deu boa tarde, né? Não, mas se você assistiu, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo, espectadores aí. Eu achei interessante essa pergunta da Anaí, um pouco confusa também, porque eu concordo nesse tema de trabalhar demais é uma forma de idolatria, sim. Olha o bigodinho dele. Você viu? Pô, eu vou responder a pergunta e fica falando da minha aparência aqui. Corta isso aí. Vou cortar. Vamos lá. Que não vai cortar Eu tô mesmo. olhando agora assim, ó. Eu tô olhando meio de perfil, o bigodinho. Tá meio torto. Tem que escanear. Não nem falar nada. Vai lá. Continuando. Tá lindo esse bigodinho. Não vou falar mais nada. Vai, pode falar. Tô brincando. Tá bom. Eu acho que sim, trabalhar demais é uma forma de idolatria, sim, porque se você trabalhar... Tem a questão de que o Felipe colocou em pauta, que tem pessoas que faltam na igreja não por escolha, mas sim porque ela precisa do trabalho, ela precisa do salário dela no final do mês, então ela precisa trabalhar e acaba não estando presente no culto em certos dias. Mas se você colocar o trabalho à frente da sua família, como o Felipe disse, colocar à frente de Deus, de um tempo de lazer, eu acho que sim, é uma forma de idolatria, sim, porque muitas pessoas estão apegadas ao dinheiro hoje em dia, né, e acabam deixando isso à frente de várias coisas. Certo. Concordo, né? Acho que assim, a Bíblia diz lá em Gênesis, fala que quando o homem, ele foi desobediente, né? Com os ensinamentos de Deus, com os conselhos de Deus, o que Deus, ele colocou ali como resultado, né? De uma desobediência, que o homem, ele iria viver do suor do seu trabalho. Então o trabalho, ele não é um pecado, muito pelo contrário. O trabalho é aquilo que nos traz o sustento, né? Aquilo que é uma forma de nos abençoar a nossa casa, a nossa família é o trabalho. O problema é, tem pessoas que trabalham pouco demais e elas são idólatras. E tem pessoas que trabalham muito e também são idólatras. Então, na verdade, a forma como nós fazemos as coisas e não o que nós fazemos. É aquilo, por isso que a Bíblia fala, né? Aquilo que seu coração tá cheio, aquilo que a gente fala é o que nosso coração tá cheio, né? Então, se eu começo a trabalhar com a ganância com o propósito de, não, que eu quero isso, aquilo e mais isso, sempre querendo buscar coisas físicas e nunca coloco Deus como prioridade, eu tenho pessoas que elas só querem trabalhar, fazer hora extra e cada vez mais, mas nunca querem, elas não se dedicam à obra de Deus, não se dedicam a aprender de Deus, como se dedicam no trabalho. Então acho que aí existe um erro, aliás um grande erro, porque você não pode colocar qualquer outra coisa como coisas principais ou se dedicar muito mais do que se dedicar a Deus, porque vai contra até o próprio versículo que nós acabamos de ler, né? Eu coloco as outras coisas primeiro e quando sobrar um tempinho eu vou lá e vou entregar para Deus o que sobrou, o resto, né? Já tô cansado, já fiz um monte de coisa, tô cansado, fiz isso, aquilo, outro, mas sobrou aqui uns 40 minutinhos, eu vou lá me dedicar para Deus. Deus não precisa de sobra, Deus não precisa de resto, né? Então qualquer coisa que nós formos fazer e colocar como um propósito de não abençoar a obra de Deus, de não se dedicar a honrar e glorificar Deus na nossa vida, é em vão. Amém? Lavínia, quer comentar? Vamos lá, você foi a Ana. Fabinho, puxa o microfone. Lançando outra pergunta aqui, aproveitando, né, o que você falou, eu queria dizer algo aqui. A nossa correria enfraquece a nossa fé? É uma pergunta para todo mundo aqui. Eu acho que, na minha parte, já enfraqueceu por um tempo, né? Vamos dizer aí que recentemente eu tava... Acho que você até citou numa aula de EBD, né? Que eu tava indo na academia, tava indo pra escola e... eu tava deixando um pouco de Deus de lado, né? Um pouco não, tava deixando Deus de lado, porque aí eu chegava da academia, jogava, mexia no celular e acabava não estudando, não lendo um pouco da palavra de Deus. Eu acho que isso enfraqueceu bastante, não só minha fé também, mas na minha intimidade com Deus. E eu queria fazer essa pergunta pra todo mundo aqui pra
todo mundo respondesse um pouco, comentasse um pouco sobre isso. Se a nossa correria enfraquece a nossa fé. Com certeza, com certeza. Qualquer coisa que... Se você não tiver dentro do seu propósito, o propósito de Deus na sua vida, qualquer coisa que você fizer vai te dar, sim, benefícios. Poxa, eu tô indo pra academia, não tô falando que é errado, que não deve ir pra academia, né? Não tem que se cuidar, não é isso que eu tô afirmando ou falando aqui. Eu tô dizendo que quando a pessoa ela só se dedica, ela tem 24 horas do dia, ela fica metade do dia na academia, outra metade fazendo coisas que não tem nada a ver. Ou seja... E aí você vai falar, que livro que você leu hoje, meu irmão? Que versículo que você leu, capítulo que você está lendo, ou qualquer outro livro que você está lendo? Eu não tenho tempo para ler. Mas como não tem tempo? Você tem 24 horas assim, igual qualquer outra pessoa. O tempo não foi alterado. Se você olhar lá atrás e olhar o tempo de hoje e o tempo do futuro, todos os dias terão 24 horas. Então você teve tempo. O problema é que são as prioridades, né? Você sempre está se dedicando a fazer outra coisa. E como eu disse aqui no início, a nossa fé é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela, mais forte ela fica. Então, se você começa nessa correria de buscar um monte de coisa, mas se dedicar pouco, com certeza você vai se enfraquecer. Tem um exemplo disso, né? Aliás, tem vários, mas um exemplo claro disso está lá no livro de Josué, quando Deus ele olha para Josué, que Josué está recebendo uma responsabilidade e ele está fraco, ele está cansado, porque ele não era o ator principal do propósito, ele era um auxiliar de Moisés. E aí quando ele recebe a responsabilidade de Deus de levar o povo, de conduzir o povo à terra prometida, Deus dá uma direção para ele. Qual a direção que Deus dá? Josué, medita na minha palavra de dia, de tarde e de noite. E eu, teu Deus, estarei contigo a todo tempo. Quando ele fala isso, o que significa? Fortaleça a sua fé. Quando ele fala, medita na minha palavra, por que ele está pedindo para Josué meditar na palavra? Para que a fé dele seja fortalecida. Por quê? Deus já sabe o que Josué vai passar ali no futuro. Deus já sabe das suas lutas, das suas barreiras, das suas batalhas. E se ele não tiver com a sua fé fortificada, ele não aguenta. Ele não iria aguentar. Então, o conselho de Deus é medita na palavra, aprenda a palavra, viva a palavra, para que você seja preparado para o que vai acontecer lá no futuro. Então, se a gente fica nessa correria de fazer um monte de coisa, mas eu não tenho meia hora do meu dia para sentar, estudar, entender o detalhe, o que Deus tem para mim, se eu não vivo uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de consagração, de jejum com Deus, certamente nós vamos estar enfraquecidos. É por isso que você vê pessoas que elas entram numa igreja, elas ficam fervorosas, querem fazer tudo, e vai passando o tempo, elas vão para a igreja todo culto, ela tá lá todos os dias. Se tiver culto todo dia, 3 vezes por dia, ela tá em todos os cultos. Aí vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Já não dá para ir mais todo dia, já não dá para ir mais em todos os cultos. Agora eu vou 4 vezes por semana, agora eu vou 3 vezes por semana, agora eu vou 2 vezes por semana, agora eu vou 1 vez por semana. Tem gente que vai 1 vez a cada 15 dias. Não, agora eu vou 1 vez por mês, só na Santa Ceia. Por quê? Porque ela foi se afastando, foi deixando a correria tomar conta e a fé dela vai diminuindo. Então a fé, literalmente, é como se fosse um músculo. Se você não treinar ela, você vai com certeza, você vai ficar fraco e, aliás, muito fraco. Bem? Amém. Lavínia? Não sei, tô pensando na minha resposta ainda. Então voltamos pro Felipe. Essa pergunta do Fabinho é interessante, até na academia, porque... Qual que era a pergunta mesmo, Fabinho? Eu acho que... Não, é porque eu tenho um ponto, não lembro da pergunta. Eu lembro da resposta, não lembro da pergunta. Se a nossa correria enfraquece a nossa fé. Se a nossa correria enfraquece a nossa fé. E a gente tá falando... Ele citou o exemplo da academia. Se enfraquece a nossa fé, imagina na academia. Porque assim, quando a gente tá ali na academia, a gente tá treinando tranquilo, o ser humano, natureza do ser humano, né? Se eu tô aqui e cai um negócio assim, meu reflexo é olhar e ver se o vaso caiu. Então, se a gente tá aqui na academia, estamos aqui treinando, aconteceu um negócio, você faz assim, você fala, nossa, não acredito que eu olhei pra aquilo. E aí, tem uma diferença entre a gente ter a fé fortificada e, de fato, não era isso que eu devia ter pensado, não era isso que eu devia ter feito. Ao contrário de eu tentar a minha fé, que tá na Bíblia também, que é, por exemplo, deixei minha garrafa ali perto da pessoa que eu olhei assim, vou lá e busco. Um exemplo, não, eu posso evitar pra não tentar algo que pode ser um problema, né? Eu acho que não tentar a nossa fé também é interessante, nesse ponto que o senhor colocou. Concordo. E treinar. O senhor citou no exemplo aí que a fé ela nos prepararia pra... O senhor falou agora há pouco aí que a fé ela vai nos preparar. Sim. Se ela vai nos preparar, nós estamos preparados pro que vai vir. Eu não vou lá enfrentar sem ter mexido comigo, né? Não. Acho que é... Porque as pessoas falam... Eu vejo às vezes pessoas comentando, né?
Um irmão comenta que tá passando por uma dificuldade, uma luta, aí o outro irmão vem e fala, não, mas Deus vai dar vitória. Vai dar vitória como, irmão? Se você não tem fé para receber essa vitória, não vai dar vitória nunca. As pessoas elas têm o costume de falar, mas e de vivenciar aquilo? Então não vai dar. Então a fé realmente é uma prática, e uma prática constante, não é uma prática que você escolhe o dia. Quando eu vejo as pessoas, eu vou pro culto hoje e não vou no culto de amanhã. Poxa, eu escolho. Se a palavra do Senhor ela diz assim, que ela se renova a todo instante. Então se nós lemos aqui, Mateus capítulo 6, versículo 3, buscai as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e que as demais coisas serão acrescentadas. Deus ele vai falar comigo nesse versículo hoje de uma forma. Se amanhã nós vamos para um culto e lá a pessoa que for ministrar, ela for usada por Deus para ministrar em cima do mesmo versículo, você pode ter certeza, vai falar de uma forma diferente. Então não tem como eu dizer, eu vou no culto de quarta, não vou no de domingo, eu vou no de domingo, não vou no de quarta, eu vou no de quarta, não vou no de sexta. Não tem como, porque a palavra ela não é um livro que você pode pegar um livro comum, se você ler ele hoje e ler ele daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vai ser o mesmo livro. Não vai mudar o tema, o assunto, vai ser a mesma coisa. Agora, a palavra do Senhor não, ela se renova. Então, quanto mais você puder se dedicar em buscar Deus, em estar na presença de Deus, mais você vai ficar fortificado. Eu fico abismado, de verdade, eu fico abismado e frustrado quando eu olho em alguns cultos e eu vejo pessoas no momento principal do culto. Qual que é o momento principal? Todos os momentos são importantes dentro da igreja, dentro de um culto. Mas o momento da ministração da palavra é o momento que você tem que buscar a sua mente, elevar a sua mente naquilo que está sendo ministrado. Porque ali é o momento que Deus, o Espírito Santo, vai estar falando com você de uma forma sobrenatural. Vai estar respondendo para um, confirmando para outros, curando o outro, libertando o outro. Para cada um, Deus vai estar falando de uma forma. E eu vejo pessoas, no momento da palavra, a pessoa está no celular vendo o Instagram dela. Tem pessoas que eu já vi, presenciei, o pastor está pregando e o irmão está assistindo vídeos lá de cortezinhos das redes sociais. Eu fico abismado, falo, meu Deus, que planeta que essa pessoa tá? Porque ela só acredita que está dentro da igreja está sendo abençoado. Não, eu cheguei no culto, participando de culto, estou sendo abençoado. E não é assim. E você não vai fortificar ou fortalecer a sua fé. Você vai, na primeira tempestade que vir, no primeiro vento, a pessoa já se desanima, porque ela não está praticando. Então, buscar a Deus é isso. Quando eu vou para um culto, eu fico ali me dedicado a aprender aquilo que está sendo ministrado. Mas hoje, não é o que acontece. Né? Vamos lá? Mais perguntas? Alguém? Fabinho? Lavínia? Anaí? Felipe? Hã? Vou esperar um pouquinho agora, pessoal. Vamos lá. Pergunta, não. Ninguém? Essa vai pra mim de novo. Irmãos, eu costumo dizer assim. Eu costumo dizer, inclusive é o nome lá da minha rede social. Tá escrito assim, ó. A vida do crente, ela não é fácil, não. Não. Não é fácil. Porque olha só. Mas vamos lá. Vamos lá. A pergunta que eu quero fazer agora, acho que é pro pessoal que trabalha, Felipe, presbítero. Eu ainda não cheguei nessa fase. Está chegando. Eita, eu não prefiro não pensar nisso. Mas vamos lá. Infelizmente, mas eu tenho que pensar. A pergunta que eu quero falar é: seu serviço alimenta ou esgota você? Não. Relacionado. Só a pergunta. Só a pergunta, né? Vamos deixar só a pergunta. Alguém quer falar? Vamos começar com uma visão de quem não trabalha por agora? Pra ver como que é? Porque eu só estudo, no caso. Seu trabalho? Te alimenta ou esgota você? Seu trabalho profissional, você tá falando? Profissional. Vida profissional. Vida profissional, vamos colocar. Vida profissional. Te esgota? Não, te alimenta ou esgota você? Forte. Alguém quer comentar? Já vou falar outra coisa aqui. Pra não ficar todo mundo duvidando de mim. Ó, essa pergunta não é minha. Eu pesquisei essa pergunta e inclusive eu tava até assistindo um podcast, não vou falar sobre quem, mas eu tirei de um podcast que eu tava assistindo. Essa pergunta não é minha, eu não teria esse conhecimento todo pra fazer isso aqui. Mas a pergunta não é minha. Sinceridade. Sendo sincero. Bom, eu acho que assim, se o trabalho ele me alimenta ou ele me esgota. Bom, infelizmente, eu acho que é a realidade da maioria das pessoas. Quando você trabalha, você não está no meio de pessoas que têm a mesma fé que você. Na maioria das vezes, no meu caso, que trabalho, a maioria das pessoas que estão lá trabalhando do meu lado, junto comigo, algumas são da mesma crença que eu, são evangélicas, são cristãs, mas outras não.
Então, se eu não tiver cuidado, se eu não tiver uma vida com Deus, o meu trabalho ele vai me esgotar constantemente, ele vai me secar, na verdade, não vai nem esgotar, ele vai me secar. Por quê? Se você pegar um copo de água, como isso aqui, um copo cristalino, você encher ele de água, sei lá, 200, 300 ml, água cristalina, e você pegar uma gotinha de um refrigerante preto, chamado Coca-Cola, e pingar ele, que é o Pepsi, pode ser, ou Fanta, que é laranja, se você colocar apenas uma gotinha dentro desse copo aqui, o que vai acontecer? Contaminar. Ele vai contaminar, você vai contaminar esse copo. Então aquilo que era cristalino, aquilo que era puro, ele já não vai estar mais cristalino, ele já vai ficar meio embaçado. Sim. Então é como se fosse o meu dia. Se eu não tenho uma vida com Deus, um dia eu tô lá no meio dos irmãos, sai um palavrão dali, sai uma fofoca de lá, sai uma calúnia do outro lado, e aquilo vai entrando em mim. Eu vou permitindo entrando na minha mente, vai descendo pro meu coração, pronto, aquilo que era cristalino, ele acabou, já está embaçado. No segundo dia, mais uma gotinha. No terceiro, mais uma gota. Imagina depois de um ano. Você vai só recebendo gotinha. Aquilo que era cristalino já não é mais. Ele já está da cor do original. Você colocou ali um refrigerante preto aqui dentro, ele vai ficar preto. Então você vai contaminar. Então, se você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de prioridades com Deus, você está se blindando das dificuldades do dia, dos cenários do dia, dos momentos do dia. Porque não tem como. Infelizmente não tem como você dizer, no meu trabalho eu só vou trabalhar onde tiver todo mundo que tem a mesma crença que eu. Todos têm que ser evangélicos cristãos. Não tem como. Porque o nosso trabalho ali tem de tudo. Tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são de Umbanda, tem pessoas que são católicas, tem pessoas que não têm crença nenhuma. Tem um monte ali, é uma mistura. Agora cabe a cada um de nós nos blindar. Como que eu vou me blindar? Colocando Deus como prioridade. Se eu coloco Deus como prioridade, a palavra do Senhor fala que eu tenho que ser luz. Então, por onde eu passar, eu tenho que refletir a luz de Deus. Então, eu estou lá no meu trabalho e tenho uma grande dificuldade, que eu faço se eu não tenho Deus? Vou soltar um palavrão, vou reclamar, vou começar a questionar. Agora, se eu tenho Deus, o que Deus fala? Em tudo dai glória, em tudo dai graças. Então, quando eu passar por uma dificuldade, as pessoas vão ver que, poxa, mesmo em momentos de aflição, ele consegue ter tranquilidade, ter paz. E aí você vai, entre aspas, contaminando as pessoas de coisas boas, né? Então, se você não tiver Deus como prioridade, não cuidar da sua fé, não tiver uma vida com Deus, seu trabalho vai te secar. Ele vai te enfraquecer, vai te esgotar. Não tenha dúvidas disso. Não só o trabalho, qualquer outra coisa. Se os seus amigos, os amigos da sua escola, os amigos do seu cotidiano, se você não tem uma vida com Deus, os costumes deles vão contaminar você. É questão de tempo. Daqui a pouco você está tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, as mesmas palavras, a mesma cultura que as outras pessoas. Agora, se você se previne, se você se cuida, se você se guarda, se você se consagra, se você coloca Deus como prioridade, seu trabalho ele vai ser um alimento. Não só para você, mas para as outras pessoas que você vai também trazer para o reino de Deus. É o nosso objetivo aqui na Terra, o nosso objetivo, o nosso propósito, né? Ganhar almas para Deus. Então, em qualquer lugar que você estiver, na academia, no trabalho, na escola, na rua, no bairro, a maioria das vezes as pessoas não estão, a maioria delas não vão estar na mesma direção que você. Sim. Então, cabe a nós fazer aquilo que Jesus nos colocou como obrigação, pregar a palavra. Respondido? Respondido, com certeza. Mais alguém? Já estamos caminhando para o final, senão esse podcast aqui vai dar umas 3 horas aqui. Tô gostando, tá gostando, Felipe? Tô gostando muito e para deixar claro, eu tô gostando muito. Anaí? Também. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, uma de cada um, e a gente já vai caminhar para o final. Olha só, ao vivo como é que é, o microfone cai. É assim mesmo, é uma benção. Logo, tô profetizando aqui, ó. Você que tá aí olhando pra minha cara, tô profetizando. E aliás, você que tá olhando minha cara aí, não esquece não, né, de dar um like que fala. Tem que dar uma curtida, tem que dar um repost, né? Sempre dar aquele comentário sempre dar aquele comentário de foguinho, sempre é muito interessante. Posta aí qual que é a sua pergunta, que no próximo a gente vai estar aqui com certeza. Exato. Se aborto é legal ou ilegal, todos os temas vai estar disponível aí que a gente vai falar sobre. Fala aí, pede aí pros seus amigos aí que vão assistir isso aqui, curtir, compartilhar, salvar, comentar. Não é pra cortar, então vai. Hã? E você? Ai, caramba. Pega o microfone. Vamos lá, Nair, vai lá. Vamos lá. Okay. Ó, não esquece não, tá? Curte, salva, comenta, faz alguma coisa aí, só não fica parado. Nos ajuda a levar isso aqui. Você vê, ó, simplicidade, ó. Tem 2 microfones aqui para 80 pessoas aqui dentro. Tem 80 pessoas aqui, ó. Tem uma multidão assistindo ali, ó. Multidão de anjos assistindo ali nesse podcast. Tem um cachorro. Tem um cachorro que tá aqui também. Olha você ver a situação. Tem um cachorro que tá no nosso pé aqui, irmão.
A vida do crente não pode ser fácil, não. Se for fácil, o crente acostuma. Tem que ser difícil. Então aqui, ó, tem um negocinho que fica rodando, a mesa aqui, copão de plástico, ó, que glória. Ó, Salmo 91 lá atrás, ó, que bênção. Tem uma flor de plástico ali também, ó. Todo mundo tá achando que é de verdade, mas não é não, uma flor de plástico. Uma mesinha aqui, ó, que bênção. Curte aí, irmão, nos ajuda aí. Se você curtir aí e compartilhar, nós vai aumentar a nossa audiência. Aumentando a nossa audiência, a gente pode melhorar um pouquinho, né? Pode comprar um microfone melhor, um microfone pra cada um, uma mesa com mais canais, né? Uma mesa com mais canais. Guardar o cachorro não ficar no nosso pé aqui. O cachorro, né? Tem que guardar. Comprar uma planta de verdade. Olha o cachorro no pé aqui, ó. Comprar uma planta de verdade, né? Um cafezinho com canela. Cafezinho com canela. Aí, ó. Hoje tem água aqui, ó. Nem água tem mais. Acabou. O presbítero acabou com a seca aqui. Caramba. Baiana, vamos lá. Curte aí, tá? Comenta aí. Pastor Kleber. Ô, glória. Vai lá, aí. Ó, a pergunta que eu quero fazer, como você citou no começo, né, sobre o seu primo que entrou num relacionamento e ele falou com você como se ele já tivesse decisão tomada e veio buscar um conselho. Certo. E aí eu quero saber, tipo, eu acho que se ele entrou nesse relacionamento é porque com certeza ele achou que ia dar certo. Certo. Se ele tivesse uma visão de que não iria dar certo, ele não teria entrado. Certo. Então eu quero saber como a gente pode discernir se uma oportunidade vem de Deus ou não. Certo. Legal. Vamos lá. Bom, primeira coisa, você tem que ter entendimento que nós somos corpo, alma e espírito. Eu até falei sobre isso em uma das nossas aulas lá na IBD. O corpo é tudo aquilo que reflete o nosso físico, certo? O corpo é aquilo que nós usamos ele como o templo do Senhor. Nosso corpo não é para ser um objeto de exibição, de sensualidade, de desejos, de mostrar ostentação. Nosso corpo não é para isso. Não estou dizendo que nós não devemos usar uma roupa bonita, um sapato bonito, um relógio, não estou falando isso. Estou falando que cuidado com qual é o propósito pelo qual você está usando o seu corpo. Tem pessoas que usam o seu corpo só para gerar desejo em outras pessoas. Tem pessoas que usam o seu corpo só para ostentar coisas que outras pessoas não têm. Isso é um pecado, porque o seu corpo ele é um templo do Espírito Santo. Então você cuida do seu corpo. Sim. Depois você cuida da sua alma. Sua alma é o quê? Seu pensamento, são as suas emoções. É aquilo que entra na sua mente, desce para o seu coração e você sai de você através das suas palavras. Então a alma ela está relacionada às nossas emoções, aos nossos pensamentos e à nossa forma de agir. E a alma é como se ela fosse uma ponte entre o corpo e o espírito. O espírito é tudo aquilo que Deus quer e também aquilo que o nosso maior adversário quer. Ele não quer a nossa alma, ele não quer o nosso corpo. Ele quer usar o nosso corpo para pecar a nossa alma para ganhar o nosso espírito. É o que o nosso adversário quer. Então quando eu estou ostentando o meu corpo para vaidades, para coisas que não vai levar em nada, eu estou o quê? Eu estou usando o meu corpo para apodrecer a minha alma e para derrubar o meu espírito. Então quando você tem uma vida com Deus, você coloca Deus como prioridade, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua alma e você vai ter um espírito forte. Quando você tem essas três coisas fortalecidas no Senhor, Deus ele fala com você através de sonhos, através de outras pessoas, você vai sentir a presença de Deus. Você vai realmente, não vai precisar de ninguém falar nada, você vai saber que aquilo que está acontecendo, você vai ter discernimento para saber que é de Deus. Agora, se eu não tenho um corpo voltado a refletir a presença de Deus, se eu uso o meu corpo só para ostentar, se eu uso o meu corpo só para denigrir a imagem de Cristo, se eu uso o meu corpo só para gerar sensualidade, eu estou apodrecendo a minha alma. Se a minha alma está podre, meu corpo também está podre, como que o meu espírito vai sentir a presença do Espírito de Deus? Não tem como. Então é como se fosse, é uma junção. Tudo que você for fazer, e quando você coloca Deus como prioridade, você vai tomar cuidado quando você for comprar uma roupa, você vai tomar cuidado quando você estiver numa academia. Não estou falando que é pecado, a gente está falando muito de academia aqui, mas você vai para a academia com uma roupa que não precisa demonstrar sensualidade. Você está indo lá para cuidar da saúde, o templo, aquilo que Deus quer usar como físico. Deus quer te olhar para você, olhar para nós e ver a gente com um corpo saudável, forte, disposto a fazer a obra do Senhor. Não com um corpo que só quer saber de ficar deitado, dormindo e descansando. Não é o que Deus quer. Deus quer que nós temos que se movimentar. É oração, né? É orar e ter ação. É isso. E para isso eu preciso de um corpo saudável. Agora, se eu tenho um corpo saudável, eu tenho que cuidar da minha alma. A alma como cuido? Como que eu cuido dela? É através de oração, através de consagração, através de jejum, ouvir a palavra.
ser ministrado pela palavra, louvar a palavra, louvores, isso tudo vai aguçar a minha alma e vai fortalecer o meu espírito. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você pedir um conselho para Deus, de alguma forma Deus vai falar com você. Um sonho, uma revelação, vai usar alguém da igreja, alguém no seu trabalho, de alguma forma, Deus ele vai deixar você com a certeza de que aquilo ali é Ele. Ele está agindo sobre a tua vida. Agora, quando você não tem essa vida, você vai viver uma vida de emoção. É a alma falando. Só sinta emoções. E emoção não te leva a lugar nenhum. A emoção, ela te dá felicidade, mas é uma felicidade temporária. Você sente aquilo por uma hora. Não tem pessoas que compram um carro? A pessoa não fica feliz comprando um carro? Fica. Compra um celular. Nossa, eu tô feliz demais. Comprei um iPhone 88. Aí ela compra parcelado. 89 vezes. Ela fica, meu Deus, que bênção isso aqui. Aí chega a primeira parcela, venceu. O que aconteceu? Aí ela não tem o dinheiro para pagar. Mas ela ficou feliz quando ela comprou. Um mês depois ela já tá triste. Já veio um arrependimento. Poxa, eu não precisava ter comprado isso agora, né? Poderia ter esperado um pouco mais. Não precisava disso agora. Por quê? Ela agiu na emoção. Ela agiu só com a alma. Porque se fosse no espírito, de alguma forma Deus fala, não, tem algo melhor para você. Não, agora não, aguenta mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai ter algo melhor. Então, quando você tiver essa trindade, né, o seu corpo for de Deus, a sua alma de Deus, o seu espírito é de Deus, Deus confirma tudo. Amém? Caminhando para o final, mais alguma? Tem uma boa. Vamos lá, solta aí. Quando o senhor acabou de Olha falar, o caixinho dele, meu. Quantos quilos? eu finalizei com um creme de pele porque meu escala acabou. Meu Deus. Creme de pele? É, acredita? É, caixa natural não tem essa, né? Qualquer coisa. Não, já outra coisa não. É verdade. Vamos lá, irmão. O senhor acabou de falar, comprei um iPhone 88, tô aqui e Deus fala, tinha coisas melhores pra você. Ok. Qual que é, aonde eu passo a barreira de, tô aqui seguindo o caminho de Deus, fiz uma coisa do meu jeito, não devia ter feito isso. Até que ponto eu ainda vou pro céu mesmo ter seguido a minha vontade, mas Deus tinha coisa melhor... Não, calma, o senhor vai entender. Tô entendendo. Deus tinha coisa melhor pra mim, mas eu quis seguir do meu jeito. Até que ponto isso me leva pro céu ou não? Não, isso não tá relacionado a levar você pro céu ou não. Tá relacionado a levar você pro céu ou não é o seu arrependimento. Sim. Quando você faz algo que é pecaminoso, que faz o seu corpo, a sua alma, o seu espírito pecarem contra Deus, você está condenado. Sim. Só que se você tem o discernimento e se arrepende disso e pede perdão a Deus, perdão ao Espírito Santo, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Um exemplo disso, o ladrão ao lado de Cristo lá na cruz. Tinha dois, um de um lado e o outro, um lado esquerdo e um lado direito. Sim. Um se arrependeu, ele fala ali, poxa, Senhor, me arrependo, eu mereço estar aqui e o Senhor não. Ou seja, ele chama a atenção do outro que, entre aspas, zomba de Cristo. O Senhor não é o Filho de Deus? Por que o Senhor está aqui? Por que o Senhor não usa seus poderes, não sai daqui? Então ele quis zombar e o outro vai e corrige. O que aconteceu naquele momento? Jesus ele dá uma resposta, ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Mas a vida daquele homem era o quê? Uma vida pecaminosa. Sim. Foi uma vida pecaminosa. Mas no último segundo ele se arrependeu, pediu perdão, reconheceu seus erros. Então aquilo ali já te elege a ser salvo, viver a vida com Deus. Então as nossas atitudes não estão relacionadas ao ser salvo ou não. O que está relacionado é o quanto você reconhece seus erros e pede perdão a Cristo. O problema é que nós não sabemos quando vai ser o nosso grande dia. Eu posso viver uma vida de pecado achando que eu vou viver mais 30 anos na Terra. Quando eu chegar no meu último mês eu vou lá e peço perdão. Mas qual é a sua garantia? Que você vai ter mais 30 anos. Então por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de cuidados. Uma vida de zelo, tomar cuidado, porque eu não sei, eu não tenho certeza se o amanhã vai existir para mim ou não. Mas se você errou, você pecou, não é isso que vai te salvar ou não. O que vai te salvar é você reconhecer e pedir perdão. Exemplo de Davi e Saul, ambos erraram. Mas qual foi a diferença dos dois? Os dois pecaram contra Deus. Mas qual foi a diferença dos dois? Saul ele não se arrependeu. Saul colocava Deus em segundo plano. Eu sou a prioridade. Depois eu me acerto com Deus. Eu vou fazer a minha vontade, depois eu me acerto. Olha como terminou a história de Saul. Aí você vai para a história de Davi. Errou também, pecou também. Mas o que Davi, quando o sacerdote ele vai falar com Davi, ele vai chamar a atenção de Davi, qual que é a postura de Davi? Pequei contra Deus. Ele se arrepende e ele entra no momento de pedir perdão a Deus. E Deus o chama de segundo coração de Deus. Então o que reflete a nossa salvação ou não é fugir de uma vida de pecado
Mas quando pecar, buscar obrigatoriamente, instantaneamente o perdão de Deus. Jesus está ali no meio de um povo. Chega os homens da lei com uma mulher que foi pega em adultério. Jesus não falou: você vai ser condenada, você vai para o inferno. Ele olha para a multidão, para os homens, e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E depois que ninguém teve a capacidade de atirar a primeira pedra, que Jesus fala: moça, vi que ninguém teve a capacidade de jogar uma pedra em você, porque eles eram tão pecadores quanto você. Então, você foi livre disso. Vai embora, volta para sua casa, mas não peques mais. Sim. Esse é o conselho. Então, errar todo mundo erra. Nós somos limitados, não somos santos. Estamos buscando uma santidade. E essa santidade vem através de ouvir a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Mas quando fomos tentados e caímos em tentação, busque o mais rápido possível o perdão de Deus. E Deus nos restaura. E aí a gente está eleito de novo. Por isso que Jesus foi para a cruz. Para que os nossos pecados eles fossem levados, né? E não para que nós possamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Então, o pecar ou não pecar não significa que você vai viver, vai ser salvo ou não salvo. Mas a sua vida em pecados pode fazer que você não tenha certeza do amanhã. Então, vivo hoje como se não existisse o amanhã. Amém? Amém. Dúvidas? Mais algum ponto? Fabinho? Ótimo. Lavínia? Tem? Oh, glória! Lavínia quer encerrar o nosso podcast desse dia de hoje. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de quando você vai assistir isso. Vai, Lavínia. Tá, o senhor disse sobre a questão de Saul. Isso me acaba com a minha vida. Mas vai lá. O senhor disse sobre a questão que Saul não tinha pedido perdão para Deus sobre o erro que ele fez e sobre Davi que pediu perdão a Deus. Mas se a pessoa vai lá, tá arrependida, não conhece a palavra do Senhor, vai lá, ouve uma palavra e aceita Jesus, entra nos caminhos do Senhor, se torna nova criatura, passa todo o processo assim. Ela deixa tudo que ela sabe que é errado para trás, mas lá na frente da caminhada dela, ela cai num erro que ela sabia que estava errado, que foi um erro da vida passada dela, e ela pede perdão. Mas ela não encerra aquele ciclo totalmente. Então ela, vamos dizer assim, aceitou verdadeiramente Jesus e deixou tudo pra trás, ou ainda ela tinha uma carga pra trazer? Não, a pessoa que aceita verdadeiramente, a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não carrega mais nada. Não tem como. Eu diria que é impossível. Um exemplo disso é Paulo. Paulo começou a trajetória como uma pessoa tirana, uma pessoa que detestava a palavra de Deus, uma pessoa que caçava os evangélicos, uma pessoa que tinha prazer em maltratar, em desfazer dos cristãos. Ele começou a trajetória assim, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Ele tem uma transformação de vida. Você pega o Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, mas pega a história de Paulo para você ver quando ele começa a sua trajetória. Então, quando você tem um encontro, você não tem um mínimo desejo de mais nada a não ser servir a Cristo. Eu conheci uma moça na minha caminhada, não vou citar o nome dela aqui, e ela ficou um bom tempo na igreja conosco. Um bom tempo ela estava ali. Ela queria se dedicar em tudo. Tudo que tinha na igreja ela queria estar ali ajudando, queria estar ali abençoando, queria estar participando. Mas ela não conseguia largar o cigarro. Ela chegava na igreja, antes de entrar para o culto, ela ficava dentro do carro fumando. E ela chegava no culto com um cheiro de cigarro. E eu falava pra ela, minha irmã, você tem que largar isso. Eu falava, não consigo. Ela estava dentro do culto e ela estava adorando outros deuses. Ela falava o nome de outros deuses. Não tem como, porque a palavra diz, não existe outro Deus. Não existe outro a não ser Jesus. Ele é o nosso Deus. Então, porque ela não tinha tido um encontro. O que aconteceu? Ela ficou anos dentro da igreja. Só que de um momento ela resolveu voltar à vida dela passada. E hoje ela posta que ela está vivendo aquilo que ela vivia antes do evangelho. Por quê? Ela não teve um encontro. E não foi Deus quem errou com ela, ou Deus erra com as pessoas. É porque realmente a pessoa não quer se desfazer das coisas mundanas, daquilo que é velha criatura. E aí quanto mais você resistir, Deus ele não vai ter um encontro, não vai. Você vai viver pinceladas de Deus, mas você não vai ter a vida de Deus. Então, se a pessoa tem realmente um encontro verdadeiro, ela se desfaz de tudo aquilo que denigre ela na presença de Deus, ou tudo aquilo que denigre a presença de Deus na vida dela. Não tem como. Então eu diria que é impossível. Se você pecou, a pessoa pecou, ela teve um encontro, ela não conhecia Jesus, mas ela teve um encontro com Jesus, ela reconheceu Jesus na vida dela, acabou.
ela vai viver uma vida de santidade. Buscar viver uma vida de santidade. Mais algum ponto? Podemos encerrar? Podemos. Dúvidas? Não. Que bênção. Bom, esse foi nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer você que ficou conosco até aqui o final. Você que aí nos acompanhou e você aí que compartilhou esse conteúdo ou tá sentindo no coração que vai compartilhar, vai comentar, vai salvar, vai de alguma forma usar esse conteúdo aqui para abençoar alguém. Pense, tem gente que está precisando ouvir aquilo que foi discutido aqui. Talvez uma frase que foi falada aqui, seja da boca desses jovens, seja através da minha, talvez uma frase que foi dita aqui pode transformar a vida de uma pessoa. Então não fica aí parado não, nos ajuda, compartilha esse conteúdo, distribui ele aí nas suas redes sociais, manda o link, é tão simples, não vai pagar nada e você não vai ser cobrado por nada. Aliás, você pode ser cobrado sim. Vai que alguém ia ser abençoado e passar por uma transformação de vida através dessa palavra e você não fez porque, o que vão falar de mim? Então nos ajuda aí. Também nos segue aí nas redes sociais, lá na nossa igreja, né? Segue as redes sociais do nosso pastor. Quer falar sua rede social, Felipe? Não. Não quer? Não quero. Então tá bom. Você quer falar a sua? Olha os irmãos aqui. Quer falar a sua, Lavínia? Ninguém quer falar a rede? Então segue o presbítero lá. A vida do crente não é fácil, não. Já que eles não querem, segue o presbítero e Deus abençoe sua vida.